Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos ver mais dois autores da prosa dessa segunda geração do modernismo brasileiro. Agora a gente vai falar sobre Jorge Amado e Érico Veríssimo. Gente, então vamos entender um pouquinho da história do Jorge Amado. Ele nasceu no ano de 1912, na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Em 1913, ele ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e logo após no Partido Comunista. Em 1937, tem seu livro Capitães de Areia apreendido e queimado. Tal fato tornou-o conhecido em todo o país. Nos anos do Estado Novo, o escritor viajou por toda a América Latina e Estados Unidos. Em 1946, com a redemocratização, elege-se em São Paulo como deputado estadual. Então, gente, Jorge Amado, escritor baiano, formado em Direito, que acaba ingressando então no Partido Comunista. O seu livro, gente, que é considerado uma das suas obras-primas, Capitães de Areia, é um livro que foi apreendido e queimado. Na época, o pessoal falou, putz, isso vai ser o final da carreira do Jorge Amado. Só que, na verdade, gente, foi bem diferente disso. O tornou mais conhecido ainda. Então, ele se tornou um autor mais conhecido. Aí, gente, durante o Estado Novo, de Getúlio Vargas, ele acabou saindo do Brasil, indo viajar pela América Latina e também pelos Estados Unidos. Quando nós tivemos a redemocratização aqui no Brasil, ele acaba voltando e se elege, então, deputado estadual em São Paulo. E ele vai se firmar, então, como escritor mais popular em 1958, com a publicação do romance Gabriela, Cravo e Canela, obra marco de sua virada estética, e acabou falecendo em 2001. Gente, o Jorge Amado, ele é um autor favorito de muitas novelas. Então, a gente tem muitos livros dele que foram adaptados para novelas. Por exemplo, Gabriela, Cravo e Canela, nós temos duas versões da novela, uma mais antiga e outra bem recente. Também, gente, Dona Flor e seus dois maridos, também é uma obra do Jorge Amado. Então, ele é um autor, assim, bastante ligado a essa parte das novelas. Então, gente, nós podemos dividir a sua obra em três fases, cada uma referente a uma temática definida. Então, são elas: o romance proletário, o romance do ciclo do cacau e o romance de costumes. Essa classificação, gente, se aplica somente às obras mais relevantes do autor, aquelas escritas entre as décadas de 1930 e 1970. Após essa época, ele escreveu romances de menos vigor e importância, que pouco acrescentaram à produção anterior. Então, gente, essa classificação de romance proletário, ciclo do cacau e de costumes, dá-se somente, então, para os romances da década de 30 até 70. Não quer dizer, gente, que em 70 ele parou de produzir, não. Ele continuou produzindo, mas obras, de menor relevância. Também, gente, nós percebemos que isso não vai acrescentar em nada, então, aos livros que ele possuía anteriormente. No romance proletário, então, percebemos a adesão do autor ao comunismo. A utopia comunista, por vezes, prejudica os relatos, tornando-os romanticamente idealizados. Há o estabelecimento de uma relação maniqueísta entre as personagens, sendo os integrantes das camadas marginais vistos como eticamente superiores e representantes das classes abastadas como vilões. Então aqui, gente, nós vemos essa parte do romance proletário, então, do Jorge Amado, essa influência total dele do comunismo. Tanto que até acaba prejudicando um pouco dos relatos das obras, justamente porque ele traz essa utopia, então, comunista para a sua obra. Também, gente, ele faz a seguinte relação: integrantes de classes marginalizadas são eticamente superiores a integrantes de classes mais abastadas. Então, essa é a visão que o Jorge Amado traz para a sua escrita. Lembrando que é nessa primeira fase do romance proletário.
Aí, gente, nós temos os romances do ciclo do cacau. E aqui, gente, desculpa, tá? Eu escrevi errado. Merece destaque, tá? Então, o romance Terra do Sem Fim, que é a obra singular na carreira do autor. Abandona a utopia comunista para criar um romance de fundo histórico, revelador do mundo cacaueiro das primeiras décadas do século XX. As personagens deixaram de ser idealizadas e passaram a representar os tipos verossímeis existentes na sociedade do cacau. Coronéis audaciosos, advogados corruptos, jagunços assassinos, prostitutas, aventureiros, arrivistas formam um amplo panorama social. Gente, cuidado! José Lins do Rego é associado ao ciclo da cana-de-açúcar. Jorge Amado é o ciclo do cacau, então tomem cuidado com essa distinção dos ciclos. Então aqui, gente, nós percebemos que ele já vai para um lado mais histórico, então ele deixa essa parte do comunismo de lado. E, gente, ele vai falar justamente desse mundo, né, do cacau do início do século XX. Também, gente, ele não tem mais personagens idealizadas como nós vimos anteriormente. E ele passa, gente, a trazer tipos mais comuns, então, existentes nessa sociedade do cacau. E, gente, quanto à última classificação, né, o romances de costumes, observa-se um gosto pelo popular. As classes populares simbolizam o último reduto de liberdade do ser humano, o derradeiro local onde uma pessoa pode ser autêntica, verdadeira, longe das hipócritas, convenções estabelecidas pelas classes mais altas. Então aqui, gente, ele foca nessa terceira e última fase nas classes populares. Então ele fala que esse é o último reduto de liberdade do ser humano, nessas classes populares. Porque é onde a pessoa pode ser autêntica, verdadeira e ficar longe das hipocrisias estabelecidas nas classes mais altas. E agora, gente, falando então sobre o Érico Veríssimo. Ele nasceu em 1905, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Ele era oriundo de uma família da oligarquia rural falida. Impossibilitado de cursar medicina pela dificuldade financeira da família, se vê obrigado a retornar à sua cidade natal para ajudar na administração da farmácia da família. Em 1931, começa a trabalhar como tradutor e revisor. Em 1940, vai aos Estados Unidos, onde leciona literatura brasileira na Universidade da Califórnia. Então, gente, Érico Veríssimo, escritor gaúcho, que vem de uma família que antigamente possuía dinheiro. Tanto que agora, gente, ele tentou, né, cursar medicina e não conseguiu por conta dessa dificuldade financeira da família. Então, o que aconteceu? Ele acabou retornando para sua cidade natal, ele fazia medicina em Porto Alegre, ele retorna então para Cruz Alta e lá, gente, ele acaba então ajudando na administração da farmácia de sua família. Logo depois, ele começa a trabalhar como tradutor e revisor. E por último, ele vai lecionar então literatura brasileira na Universidade da Califórnia. E ainda, gente, nessa mesma década, ele estreia então a trilogia O Tempo e o Vento, que é considerada sua obra-prima, que dividiu a preferência do público leitor brasileiro. E ele faleceu em 1975. Gente, essa trilogia O Tempo e o Vento, ela é uma trilogia histórica. Então ela é bastante importante, por isso ela é considerada a obra-prima do Érico Veríssimo. Então, falando das características e temas do autor. A sua obra pode ser dividida em duas fases. A primeira relaciona-se à vida dos imigrantes da classe média gaúcha. São romances predominantemente urbanos, com algumas exceções. Há repetição de personagens em diferentes romances. O casal Clarissa e Vasco estão presentes em Música ao Longe, Um Lugar ao Sol e Saga. Noel e Fernanda aparecem em Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol e Saga. Então, gente, essa primeira fase da escrita do Érico Veríssimo, nós vemos então essa questão urbana. Então, são romances predominantemente urbanos. E aqui a gente percebe que nós temos uma certa repetição de personagens,
Justamente nós temos personagens que acabam aparecendo em mais de uma obra. O Érico Veríssimo, gente, ele utilizou 2 de seus romances, Caminhos Cruzados e O Resto é Silêncio, a técnica do contraponto. Tal técnica narrativa consiste na justaposição de situações e personagens em um centro narrativo, fazendo jogos temporais. Dessa forma, não há um foco narrativo estabelecido. Mostra-se simultaneamente diversas faces de uma realidade. A linguagem formal utilizada pelo autor se mantivera praticamente a mesma durante toda a sua carreira. Gente, o que é essa técnica do contraponto? Eu vou usar como exemplo o livro O Resto é Silêncio. Aqui nós temos o ponto de vista de 7 pessoas. 7 pessoas que viram o mesmo evento, que é o suicídio de uma moça. Então a gente tem diferentes visões, então essas diferentes visões que vão trazer então essa técnica do contraponto. E nós temos a segunda fase dele, então, que começa com a publicação dos romances que compõem a trilogia O Tempo e o Vento. O escritor volta-se então para o passado gaúcho, que em partes viveu em sua infância, para, a partir daí, recompor a história da formação no estado na perspectiva das elites rurais sul-riograndenses. Então aqui, gente, essa última fase do Érico Veríssimo, nós temos essa publicação desse romance histórico, onde é um romance totalmente importante para entender a história do Rio Grande do Sul. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!